Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, onde tem como tema a função social dos sacerdotes. A nossa verdade prática diz: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal função era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. O textuário está em Levítico, capítulo 13, versículo de 1 ao 6, onde vai tratar sobre a incumbência do sacerdote em relação aos leprosos. O nosso textuário está em Lucas, capítulo 5, verso 14. E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Lucas 5 e 14. Hoje nós vamos estudar sobre as funções clínicas. Hoje estudaremos sobre a função do sacerdote em relação à inspeção de um estado, de um leproso, quando era apresentado esses sintomas que nós vamos estudar de acordo com a nossa lição. A lição vai tratar também do episódio narrado em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 ao 14, do general sírio Naamã. E também nós vamos falar sobre essas funções da lepra quando ela atingia a casa, quando ela atingia as vestes, e no último tópico, as funções jurídicas, onde nós vamos falar sobre a proteção da família e a proteção da vida. Este é o nosso assunto de hoje. Amados irmãos, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, Deus, ele fala por muitas maneiras e por diversas formas. Então, o meio de Deus falar aos pais, veja que Deus fala aos pais e de muitas maneiras, e uma dessas maneiras que Deus fala aos pais, a maneira sacerdotal. Então, o sacerdote trabalharia sobre aos pais, porque nos pais nós temos famílias. Depois Deus falaria aos patriarcas, através da função sacerdotal, patriarcas. O que é isso? É um outro modelo de formas que Deus falaria. Deus falaria também por meio de profetas. Haja vista que foi o profeta Eliseu que curou o Naamã. Hoje nós vamos falar sobre isso. Veja, profetas, eu tenho várias maneiras, de diferentes formas, Deus falando a reis, a juízes. Então, tudo isso dentro do aspecto do Antigo Testamento. Mas também Deus fala a nós nesses últimos dias por meio do seu Filho. Então, a maneira neotestamentária, Novo Testamento, nós podemos ver que Deus falou através dos apóstolos e também não há juízes entre vós, dos juízes. Então,
no Novo Testamento, há uma revelação de que Deus fala ainda por meio do seu Filho. Dentro da concessão apostólica, e Deus fala através dos juízes. Não há entre vós juízes. Então, essas muitas maneiras, Deus usa também o sacerdote, que na antiga aliança, ele usava água, certo? Ele usava também o sangue. Tudo isso para limpeza, para purificação, para abençoar as famílias. Os patriarcas, pais de pais. Os profetas também falavam às famílias. E os sacerdotes também por meio da intercessão, da lavagem, da pureza. Tudo isso indicava Cristo como nosso sumo sacerdote perfeito. Porque quando Cristo veio, ele era um sumo sacerdote. Por isso que ele usa a água, ele usa o sangue. Quando ele morre na cruz do Calvário, Jesus verte sangue e água. Então, os dois elementos utilizados na função sacerdotal, para limpeza familiar, para purificação familiar. Tudo, desde o início, Deus tem preservado por meio de muitas maneiras. Como nós estamos estudando hoje essa função sacerdotal, dentro do aspecto da limpeza, veja o que o livro de Números, no capítulo de número 5, diz que todos os leprosos deveriam ser lançados fora do arraial. Veja, meus irmãos, nós vamos ver as funções sacerdotais diante de um leproso. E também as funções como de um juiz, que foi também outorgada ao sacerdote. Nós podemos ver logo no início, no nosso texto de ouro, quando diz: e Jesus ordenou que a ninguém o dissesse. A cura de um leproso só acontece com intervenção divina. Havia uma inspeção quando se tratava desta doença. Esta doença chamada lepra, considerada terrivelmente temida no tempo do Antigo Testamento. Por isso que fazia uma inspeção sacerdotal, primeiro 7 dias, depois outros 7 dias, no total de 21 dias, para que houvesse uma limpeza, uma declaração de que aquele homem estava livre daquela lepra. A lepra é uma doença que é comparada pelo pecado. Então há uma comparação entre a lepra e o pecado. Primeiro, porque o sintoma principal da lepra é a insensibilidade. É quando a pessoa não sente o calor aonde está a lepra. Aquela pele, conforme é dito na lei, quando se inspeciona para ver se é lepra, procura pelos brancos, procura manchas de início. E de repente hoje nós conhecemos na modernidade a doença chamada hanseníase, que é considerado como lepra. Hoje há tratamento para esta doença. Mas voltamos ao Antigo Testamento. O leproso era considerado imundo depois da avaliação sacerdotal. E de acordo com o texto de ouro, que é o texto áureo, Jesus ordenou que a ninguém o dissesse. Havia um leproso que, inteligentíssimo, ele, ao olhar para Jesus,
Jesus era conhecido na sociedade como profeta, como rei, como mestre, como Senhor. Mas esse leproso, nós vemos que ele procurou a Jesus. Ele viu em Jesus que muitos poucos veem que Jesus é um sumo sacerdote. Há uma história de um leproso, conforme é narrado nos textos de Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 5, porque nós temos essa história nos evangelhos. Ele foi curado por Jesus. A inteligência é que ele sabia, mesmo depois de ter passado por toda a avaliação sacerdotal, e que o sacerdote havia averiguado nos primeiros 7 dias, até completar o fim da sua averiguação e ser declarado leproso, ele não havia mais chances de vida. O leproso, ele estava morrendo aos poucos. A lepra é uma doença terrível, que a carne começa a desaparecer. A doença, ela começa a comer a carne. Então, vem começando logo pelos pés. É uma doença terrível, que começa a cair logo os dedos dos pés. E aqui nós vemos que este leproso, inteligente, procurou a Jesus. E nós vemos que Jesus ouviu a interrogação do leproso ao dizer em Lucas capítulo 5, versículo de número 12, veja a frase: se tu queres, pode me tornar limpo. Amados irmãos, essa frase declara diante dos inimigos de Cristo de então que ele é sacerdote. Jesus era sacerdote e o leproso sabia muito bem disso. Porque só quem pode declarar o leproso limpo é o sacerdote. E ele, diante de Jesus, diante do sacerdote, dos sacerdotes, que é o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: se tu queres, pode me tornar limpo. Então, meus irmãos, ele conheceu a Jesus. E esta frase, muito difícil de se falar. Por quê? Por causa dos inimigos. Jesus, ele sabia do problema antes do tempo. Por quê? Porque Jesus disse, ordenou que a ninguém o dissesse. O problema estava na publicidade. O problema estava em levar o testemunho. Jesus disse, não fale para ninguém, somente para o sacerdote. Então a questão agora seria apresentar uma oferta ao sacerdote como testemunho, como previa na lei. E este aqui, que foi curado por Jesus, ele voltou para a cidade. Ele voltou para todas as cidades, anunciando, testemunhando, pregando. Então, ele tornou um pregador da palavra de Deus. Com isso, nós vemos que quando Jesus morre na cruz, ele toma o lugar do leproso. Olha que revelação. Porque, segundo Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Com isso, ele leva o homem para
sociedade novamente, porque o leproso não tinha casa. Foi determinado em Marcos capítulo, foi determinado lá na lei que o leproso não podia, em Números capítulo 5, estar no arraial. Então, onde o leproso morava? Em cavernas, em covas, saía do convívio da sociedade por causa do contágio da doença que era terrivelmente. Mas Jesus diz o texto que ele toca no leproso. Quando muitos não querem nem ficar perto, Jesus toca no leproso. Com isso eu aprendo que Jesus é maior do que a lepra, porque ele tem autoridade maior do que o pecado. Com isso eu vejo que Jesus não faz acepção. Jesus, ao tocar no leproso, mostra que ele é maior do que o templo, maior do que Salomão, maior do que o sétimo dia. Nós podemos ver, amados irmãos, que ao Jesus declarar, tocando, por que Jesus não ficou contagioso ou recebeu contágio? Porque Jesus é a luz do mundo. É a luz que nele não há trevas. Então, ele veio iluminar todo o homem que vem ao mundo. Com isso, a sua luz estava em meio às trevas, aos leprosos. Conforme nós havíamos declarado, a lepra é o pecado. E o pecado é exatamente o que tem a lepra? A insensibilidade. O pecado também traz insensibilidade moral, espiritual, social, de uma forma física e espiritual. O pecado é uma lepra, porque o principal efeito da lepra é insensibilidade. Por isso que tem um hino que diz que o pecado não dói, por causa da insensibilidade. Então, meus amados irmãos, Jesus já havia curado aquele homem e ele agora não precisava mais ir ao sacerdote. Veja que a cura foi instantânea. Jesus já faz o trabalho por completo, mas por testemunho ele tem que apresentar a oferta para dar testemunho. Porém, Jesus assegura que ele não deveria dar o testemunho publicamente. Então, ele não poderia notificar. Primeiro, porque Jesus havia começado o seu ministério terreno e que a publicidade do Evangelho viria depois da sua ressurreição. Por isso que Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, está escrito que ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então Jesus não autorizou antes. Então não foi autorizado que o leproso testificasse, anunciasse publicamente a todos os homens, porque ainda não era o tempo. Por isso que Jesus disse que ainda não é chegado o meu tempo. Não era errado, porém estava fora do tempo. E Jesus sabia que o seu ministério terreno deveria continuar. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu é que a notícia percorreu por toda a cidade e que, segundo o que está escrito em Marcos 1, verso 45, Jesus ficava agora fora da cidade e o leproso dentro da cidade. Foi o que Jesus veio fazer quando morreu por nós. Nós estamos fora da cidade por causa do pecado. Saímos do Éden, mas agora Jesus veio e nos limpou
e agora estamos anunciando a Cristo, então nós estamos agora na cidade. Porque Jesus, quando morre, ele abre um novo e vivo caminho, conforme diz o escritor aos Hebreus. Com isso, nós, pelo meio do sangue de Cristo, nós já entramos na cidade pelas portas. Amados irmãos, outra coisa importantíssima que nós vamos falar nesta aula é que a função sacerdotal tinha também uma função de juiz. Vocês podem ver lá, quando nós estudamos a nossa lição, lá no finalzinho, quando fala sobre o subsídio bíblico teológico, onde fala sobre a lei dos ciúmes. O sacerdote, ele vai atuar como juiz. Conforme o texto de Números, capítulo 5, versículo 15, então, nós vemos ali uma prova que quando o homem tinha ciúmes da sua mulher, ele levava até o sacerdote para fazer uma cerimônia, um ritual, para ver se aquela mulher havia ficado com um outro homem. Com isso, nós temos dentro dessa história, muito linda, porque aqui que nós observamos que Paulo vai ensinar a respeito da ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, e ele vai falar também que a igreja deve participar da ceia do Senhor, a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Com isso nós observamos que é daqui que Paulo tira a ceia, ou seja, a doutrina da palavra, a doutrina da Santa Ceia. Então, qual era o preparo? Havia todo um preparo. Por quê? Porque o homem havia tido ciúme, pensado que ela havia deitado com outro homem. Com isso, tinha que passar por uma averiguação sacerdotal e o sacerdote prepararia primeiramente um efa de farinha de cevada, ou seja, 10%, porque o efa é 22 litros e 10%, 2,2 de litro. Com isso, era preparado essa farinha de cevada para quê? Para que ela pudesse comer. Depois o sacerdote prepararia também uma água consagrada e colocaria em um barro, ou seja, em um vaso de barro, isto é, de argila, aonde ele pegaria o pó do chão do tabernáculo de reunião, aquele pó avermelhado do deserto, e colocaria na água. Com isso, aquela água ficava avermelhada. Aí eu tinha a água avermelhada. O que é isso? É que essa farinha aqui é tipo do pão. Esta água avermelhada é tipo do sangue. Então, na hora do ritual, na hora de apresentar a mulher ao sacerdote, ela tinha que comer a farinha de uefa e também beber a água avermelhada. E ela tinha que dizer amém, amém. Com isso, se houvesse imundícia, se ela houvesse deitado realmente com algum homem, veja o que aconteceria. Uma pessoa normal, pessoa normal. A Bíblia diz se ela realmente tivesse deitado com alguém, primeiro, o ventre dela incharia e as coxas secaria. O que é que tem de mais belo em uma mulher? O ventre e as coxas. Com isso nós observamos que a mulher quer ter o ventre magro, mas as coxas cheias. Com isso, Deus castigava
fazendo com que o ventre dela ficasse realmente o quê? Cheio, inchado e as pernas secas. Ó, como é que ela ficava? Com isso, ela tornava uma maldição diante do povo. Se ela realmente tivesse em adultério, ela tinha o ventre inchado e as pernas secas, ou seja, os músculos da coxa secava. Com isso, Paulo diz que quando nós vamos participar da mesa do Senhor, ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo e coma. Primeiro examina, porque muitos dos irmãos que participam da ceia do Senhor têm tocado em cadáver de homem morto, têm feito um longo caminho, têm se desviado. Veja, meus amados, quando Moisés é questionado em Números capítulo 9, porque tem um povo que quer participar da Páscoa, também um tipo da ceia. Só que Moisés recebe esse povo e o povo confessa: olha, nós tocamos em um cadáver de um homem morto. Nós queremos participar da Páscoa, oferecer a nossa oferta. Nós temos que participar. Eles queriam participar. Mas Moisés, está escrito lá que eles não podiam celebrar por causa da impureza do cadáver. Com isso, foi preciso Moisés ir até Deus e perguntar se eles podiam ou não participar da Páscoa do Senhor. Amados irmãos, surpresa. O texto é bem claro que depois que Moisés subiu, porque eles haviam perguntado: por que nós estamos privados de participar? Na verdade, a correção, quando um filho tem, não é no alimento, mas sim nas obrigações, vamos dizer, de um trabalho. Mas observamos, Moisés diz: esperai. Paulo diz: examina e come. Ele não proibiu. Nem mesmo Jesus disse para Judas: não pode comer. O problema é comer indignamente. Mas se confessar e deixar, podeis participar da ceia do Senhor, podeis, contudo, participar da Páscoa. Foi isso que Deus disse a Moisés. Não há nenhuma proibição, desde que confesse. Por isso que tem a lavagem sacerdotal no culto, quando no ato da ceia. Quando as pessoas vêm até ao altar e pedem oração pelos seus atos cometidos. E Deus perdoa. Amados irmãos, vejamos, glória a Deus, o caso do episódio, a história de Naamã. Veja, Naamã, general sírio, não era judeu, não era israelita, não era de Judá, porém era gentil. Deus não vai mudar as suas leis só porque ele é gentil. Concernente ao Deus que não muda, mas tem princípios imutáveis dentro da sua legislação, dentro da sua ordem, da sua organização,
os seus estatutos, juízos, então, e preceitos. Com isso nós podemos ver que aquele general sofria de uma lepra, porque o texto diz que era um general, porém leproso. Havia uma mosca na sopa. Com isso, ele tinha mais problemas internos do que externos. O problema do general não era simplesmente de aparência, porque ele vivia uma verdadeira hipocrisia, porque dentro da sua casa, aquela lepra que era escondida externamente, publicamente, com faixas que tinha nos seus braços, no seu pescoço e a sua roupa de general. Era uma verdadeira luta, que nem mesmo a sua própria mulher aguentava. Foi preciso ele, em uma incursão, trazer uma menina de Israel, história muito linda, para poder ajudar a sua mulher nas suas atividades diárias, principalmente na lavagem das peças íntimas daquele general. Não tem quem aguente. Na verdade, é triste, porque muitos vão dizer: fede, tem pus, tem sangue. Só os que são do sangue, da natureza, é que suporta, os que têm amor. Mas a Bíblia diz que esta menina que foi levada, ela trouxe a solução. Ela diz que havia um profeta em Samaria e que ele curaria Naamã da sua lepra. Com isso nós observamos que Naamã poderia tornar a ter uma nova carne. O problema é que Naamã já não tinha mais carne, porque está escrito que ele tornará a ter carne. Com isso parece que ele era magro, tinha só a casca. Muito triste o seu estado. Nós observamos, meus amados irmãos, que Deus é um Deus de milagre, que muda a situação. Enquanto muitos querem se livrar da carne, Naamã precisava da carne. Nós podemos ver que esta menina vai atuar na vida daquele general como um verdadeiro evangelista. É ela quem vai dizer para a mulher dizer para o Naamã, para o Naamã dizer para o rei dizer para o outro rei, e para o rei dizer para o profeta que tem solução para a lepra dele. Irmãos, ele havia desejado ser curado, mas nós temos aqui os 5 pontos que Naamã pensava que receberia a sua própria cura. O primeiro: eu vou ser curado, mas quando eu chegar lá, eu tenho certeza, ele vai sair de casa para me receber. Olha, o primeiro ponto para que ele pensando, vou ser curado desse jeito. Mas o profeta não saiu. Segundo, quando ele sair, vai ficar de pé. Ele estava sentado, não saiu de casa e ainda mandou um mensageiro. Com isso, errou Naamã de novo. Terceiro, ele vai invocar. Nem orou o profeta Eliseu. 4, ele vai colocar as mãos sobre o lugar. 5, e vai restaurar eu da minha lepra. Com isso, nós vemos que não funciona a criatividade humana para a operação de milagres. Esta questão de colocar um livro à venda e dizer 20 passos para ter um casamento feliz não funciona. Porque cada casamento é diferente um do outro.
Não há necessidade de uma criatividade humana para Deus curar. Deus cura um tocando, Deus cura outro falando, Deus cura outro cuspindo no bar. Deus fala de diferentes formas e opera de diferentes formas. Com isso, nós observamos que o problema maior de Naamã era a lavagem. Veja a menina vindo para ajudar a sua mulher na lavagem das roupas íntimas, da cirola. Com isso, nós observamos que Naamã, quando ouviu o mensageiro dizer, vai se lavar, isso foi um trauma para Naamã. Ainda mais, 7 vezes, ainda mais no Rio Jordão, ainda mais, tem que descer. Ele era um general. É aqui que Deus toca. Quando há a soberba, Deus é especialista em abater o soberbo, mas dá graça aos humildes. Com isso, Naamã vai ter que descer. Descer, porque a palavra Jordão significa aquele que desce. E quando for ao rio, tem que descer 7 vezes mergulhando. Com isso, Naamã vai ter que cumprir o que Deus quer. Eliseu sabia muito bem das leis da purificação de um leproso. O leproso seria purificado, mas numa averiguação de 7 dias, ele seria declarado limpo. Portanto, Naamã tinha que mergulhar 7 vezes, e o mistério dos 7 mergulhos é que cada mergulho equivaleria um dia. Então, só no 7º dia é que ele foi curado, mostrando que as leis de Deus não mudam, e Naamã tinha que cumprir, nem que fosse por tipologia. Aleluia. Meus amados irmãos, essa história se encerra dizendo que ele foi curado. A carne de Naamã tornou como a carne de um menino. Agora eu lhe pergunto, de onde surgiu essa história de ele ser curado? Da menina. E a carne de Naamã não tornou em a carne de um adulto. Por quê? Porque a menina estava pedindo a Deus que Naamã fosse curado e que ele tivesse pele como se fosse a dela. Então Deus, ele vai fazer com você. Então você vai ser o fruto da oração daquele que está colocando você debaixo dos joelhos. Então você é fruto de um evangelista. E você tem que se transformar pelo poder da palavra e ser igual ao evangelista. Meus amados irmãos, nós vamos encerrar a nossa aula falando sobre o nosso último tópico, aonde vai falar, veja, funções jurídicas. Aí tem proteção da propriedade privada. A propriedade privada em Israel era sagrada, uma dádiva de Deus ao seu povo. Por esse motivo, os israelitas deveriam tratar suas casas, sendo, pois, a terra era propriedade do Senhor. Não poderia ser explorada de maneira irresponsável e contrária à natureza. Levítico 25, versículo 3 e 4. Amados irmãos, Deus não dá a terra para sempre aos homens. Quando diz a Bíblia que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, então a terra foi dada aos filhos de Israel, só que nós tínhamos um tempo chamado, no final, jubileu. Então, se alguém comprasse a terra de um herdeiro, nós temos alguém que vendeu a terra aqui no ano 25.
Então, o jubileu era no ano 50º. Com isso, ele só tinha 25 anos para ficar com a terra, porque essa terra voltaria ao seu herdeiro. Certo? Nós podemos ver que era a lei da propriedade no Antigo Testamento. E nós vemos que desde a contagem da história, quando nós temos no Novo Testamento, os grupos de gerações, que são 3, cada um de 14 gerações, então, os anos são contados quando o povo de Israel está na terra. Então, desses 490 anos, nós tínhamos 70 anos de ano sabático. Com isso, Israel não cumpriu nenhum ano sabático na sua terra. Nós vejamos o seguinte: enquanto o povo estava aqui, o povo havia saído do Egito, tinha vindo pelo Mar Vermelho, vindo para cá, para o deserto, e o povo ficou aqui 2 anos, veio para cá, voltou para cá, e veio para cá, e veio para a terra prometida. Com isso, nós observamos que o povo no deserto, ele guardava o 7º dia. Aqui nós tínhamos a história do maná, porque o maná caía segunda a sexta. Sexta o maná caía dobrado, 2 vezes. Porém, no 7º dia não tinha maná. Quando eles entraram na terra prometida, não teve mais maná. Com isso, a promessa da terra prometida era exatamente o descanso. Ou seja, o 7º dia era a própria terra. Quando eles entraram na terra, Deus deu a ele, agora em vez de ano, ou seja, em vez de dia, Deus deu ano sabático. Certo? Com isso nós podemos ver, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses são os dias da semana, certo? Nós temos também, sabático, 1, 7, ou seja, de 7 em 7, 14, 21, 28, 32, 39, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Ok? 49. Com isso, nós tínhamos nesse intervalo aqui, esse 50º jubileu. Então, o jubileu estava aqui, Para que era esse jubileu? Esse jubileu era exatamente aonde o Senhor havia colocado as suas leis para que toda dívida houvesse paga. Então, era no jubileu que todo escravo também era perdoado, toda dívida paga. Então, o perdão era automático. Com isso, os anos sabáticos, certo? Nós também podemos ver, era um mini jubileu. Então, os anos sabáticos era um mini jubileu. Também acontecia isso quando houvesse um ano sabático. Porém, Israel não cumpriu os 70 anos sabáticos. Eis a questão do cativeiro, quando o povo foi cativo na Babilônia por 70 anos. Com isso, Deus faz o descanso na terra. É preciso descansar. Se nós não descansarmos hoje, amanhã estamos descansando no hospital, estamos descansando na UTI. Então o descanso foi feito tanto para a terra, como também para o corpo do homem que foi feito da terra. Não há nenhuma diferença. Quando o Adão perdeu a terra, essa parte aqui foi dada para Adão. Então o Adão perdeu a terra para quem?
para o diabo. Então o diabo ficou com a terra, ficou com o corpo de Adão e ficou com a alma, porque o homem havia pecado. Com isso, quando Jesus morre na cruz, ele vem pagar os nossos pecados e livrar nós de Satanás, livrar o nosso corpo de Satanás, a nossa alma de Satanás e tomar a terra de volta. Por isso que está escrito em Apocalipse que o mundo, os reis deste mundo, tornou a ser do seu Senhor e do seu Cristo. O jubileu, irmãos, é para Deus, no futuro, o milênio. Então, no milênio, Satanás estará preso e a terra será em plenitude. Deus colocará a sua presença, o seu conhecimento, e a terra se encherá da glória do Senhor. Eis a razão dos apóstolos receber a oração como modelo, e Jesus ensinando: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Então o reino de Deus seja feito no céu, tem que ser feito na terra. Então faça o seu reino aqui na terra como é feito no céu. Esse reino só será cumprido, literalmente, no milênio, quando Cristo vier na sua segunda vinda, já com a igreja arrebatada. Deus abençoe a todos vocês, fica na paz. Nós já gravamos 3 vídeos extras e vamos gravar o 4º vídeo extra. Amados irmãos, esses vídeos são gravados e enviados para todos os irmãos que estão fazendo uma só oferta, contribuindo com este canal para nos ajudar. Nós vamos fazer uma organização aqui nessa sala, fazer uma compra. Nós já estamos com o projeto de comprar um púlpito, nós estamos com o projeto de colocar aqui umas prateleiras. Com isso, precisamos da sua ajuda. Alguns estão contribuindo e estamos recebendo. Deus abençoe e continue assim. Você que está pela primeira vez no nosso canal, deixa logo o seu joinha, aperte no like aí, coloque a sua inscrição, ative o sininho. Deus venha abençoar a sua vida e o seu ministério e a sua família. Então, venha fazer parte desses estudos bíblicos. Nos adicione aí embaixo, nós vamos colocar o nosso zap para você enviar o comprovante da sua doação. Nós vamos enviar estes vídeos por meio do seu e-mail. Está dando tudo certo. Nós estamos estudando o livro de Levítico, que serve como base, como subsídio para ser aplicado nas lições da escola bíblica dominical. Está uma bênção o nosso estudo no livro de Levítico. Faça parte dos estudos extras. Contribua com qualquer valor. Deus vai abençoar você e seu ministério. Amém.